Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Larissa Alves, eu sou editora assistente do programa Educação e Território. Nós estamos iniciando hoje mais uma edição da série de lives Territórios Educativos em Movimento, que tem o objetivo de discutir a potência dos territórios, né, e sua importância para a formação de comunidades, crianças, adolescentes, idosos, adultos, como que a gente aproveita a potência dos territórios, né, para tantas questões da nossa sociedade. Hoje a gente vai conversar sobre alimentação, sobre a importância da alimentação e a sua relação com os territórios educativos. Hoje nós temos duas convidadas super especiais, elas estão chegando daqui a pouquinho. Opa, a Ariela já está aqui, eu vou convidando-as. Eu vou falando um pouquinho da Ariela, né? Ela que é cofundadora e diretora-geral do Instituto Comida e Cultura, é comunicadora, escritora, chefe de cozinha, mestre em nutrição, é membro do Conselho Consultivo do nosso programa Educação e Território. Ela é especialista em educação sistêmica, doutoranda em nutrição e saúde pública pela USP, é conselheira da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município de São Paulo, integra a rede de pesquisadores e pesquisadoras em segurança alimentar e nutricional. Seja muito bem-vinda, Ariela. Boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A gente também já está com a Lígia Amparo, que já está chegando, já chegou. A Lígia, que é professora titular da Universidade Federal da Bahia, né? É líder, aqui onde eu estou, inclusive, estou em Salvador, Bahia. Líder de pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura. Desenvolve estudos e pesquisas no campo da alimentação e cultura, envolvendo temas como culturas e práticas alimentares contemporâneas, educação alimentar e nutricional e alimentação escolar. Integrante do GT de Alimentação e Cultura da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. É coordenadora do GT de Alimentação, Nutrição e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Brasco. Integra a coordenação da rede ILAR, Investigação Latino-Americana sobre Alimentação. Coordena o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Política Educacional e Trabalho Docente, coordenado pela UFMG. Então, nós estamos com duas super especialistas aqui para conversar com a gente. Eu gostaria de começar fazendo a minha audiodescrição, para que todos consigam acompanhar a gente, né? Então, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados, curto. Eu estou usando brincos pratas, um batom rosa, um kimono colorido, e atrás de mim tem uma parede com quadros coloridos. Quem gostaria de continuar? Posso continuar aqui? Peraí, que no celular é mais complicado. Deixa eu ver. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos cacheados também até o ombro, tô com óculos de aro azul, uma blusa branca, tá frio, então eu tô com uma outra blusa azul e uma blusa cor-de-rosa. Atrás de mim tem uma estante com livros, tem uma máscara africana e umas bolsas e casacos pendurados. Lígia. Bom, eu sou uma mulher parda, negra de pele clara, estou vestida com uma blusa rosa, um colar vermelho, óculos de aro vermelho, batom vermelho, cabelos curtos também em tom vermelho. Dá para perceber que gosto muito da cor. E atrás de mim tem praticamente o teto, né? Branco. Tem uma janela aqui do lado direito e parte de uma estante de livros também, um pouco mais atrás. Obrigada, queridas. O objetivo dessa live é ser um gostinho, né? Do início da discussão. Então, a gente tem 1 hora de live, são muitas perguntas, a gente quer conversar muito com vocês, mas a gente só tem 1 hora, então vamos começar para a gente poder conseguir falar sobre tudo e todo mundo acompanhar junto com a gente, tá bom? Vou começar falando, né, que a alimentação ela ocupa um lugar central na construção das identidades, das memórias e das relações com o território. Como vocês compreendem o papel da educação alimentar e nutricional na formação de crianças, adolescentes e das comunidades?
Fiquem à vontade para começar. Uhum. Para mim, eu estou vendo a Lígia meio falhando, assim. Ela está online, Lígia? Consegue me escutar? Eu estou online. Eu estou te ouvindo. Acho que talvez a minha conexão esteja ruim. Eu estou ouvindo as duas muito bem. Então tá bom, ótimo. Vamos lá. Prazer, Lígia, estar aqui com você também. Uma honra. Quem começaria? Você poderia repetir a pergunta, Larissa, por favor? Claro, eu acho que é mais para a gente entender um pouco do papel da educação alimentar e nutricional na formação das crianças, adolescentes e das comunidades. Como vocês percebem isso? Olha, eu posso falar aqui um pouquinho da minha percepção e já passo então para a Lígia. Eu penso assim que a comida, né, a alimentação, ela é uma das primeiras formas da gente conhecer o mundo, né? Acho que antes mesmo da gente andar, da gente falar, da gente aprender a ler, a gente primeiro começa comendo, né? Seja o leite materno, quando é possível, que é a melhor das alimentações. Eu acho que a criança ela já começa, né, experimentando, também observando as pessoas que cozinham, os rituais daquela comunidade que ela está inserida, da família que ela está. Então isso vai criando memórias, né, em torno da comida, em torno dos saberes ali relacionados à comida. E então eu acho que essa educação alimentar ela acontece até antes mesmo de você nascer, né? Porque tem muitas pesquisas que apontam que o que a mãe, né, come quando está grávida também influencia de várias maneiras depois a vida desse ser que está sendo formado. Então eu acho que realmente a educação alimentar, o alimento, as memórias alimentares, elas ocupam um lugar central assim na vida da humanidade. Passo a palavra para a Lígia. Bom, primeiro, dar boa tarde, né? Eu fiz minha audiodescrição, algum comentário. Queria dar boa tarde às pessoas que estão acompanhando essa live. Aquelas, né, se ela for ficar disponível, né, que possam acompanhar futuramente. E saudar a Ariela, é um prazer enorme também estar aqui dividindo esse espaço contigo. E agradecer muito o convite para participar dessa live, Larissa. Eu acompanho os comentários que foram feitos por Ariela sobre isso, né? Eu sempre começo assim, nós aprendemos a ser gente aprendendo a comer. Essa é uma condição simultânea que temos, né? À medida que a gente vai aprendendo a comer, que a gente aprende antes de falar, antes de engatear, nós estamos aprendendo também sobre o nosso corpo no mundo, né? Aprendendo a gerir o corpo, aprendendo a falar. Há uma simultaneidade também da aprendizagem do comer com o falar, né? Pedir água, os sinais de fome, como também o corpo coletivo, né? Nós aprendemos a estar no mundo coletivamente. Então, esse é um dos primeiros elementos da nossa aprendizagem, estar no coletivo. É no coletivo, é na família ou nas comunidades que aprendemos a circunscrever e definir o que é comestível e o que não é comestível, né? Então, isso é central na vida. E eu acho que a escola tem um papel muito importante de aprimorar e qualificar esse processo de aprendizagem a partir dos dispositivos que temos pedagógicos. Muito legal, Lígia. Acho que você já faz uma conexão um pouco com a nossa próxima pergunta, né? Que é a partir desse início da vida, né? Dessa alimentação do início da vida, a criança, né? O próximo lugar onde a criança vai ocupar é a escola. Então, como que a escola ela pode contribuir para formar sujeitos capazes de fazer essas conexões entre comida, território, a sua existência no mundo, e para que eles sejam capazes, né, de fazer escolhas mais conscientes e críticas? Uhum. Ariela? Vou eu agora? Bom, eu acho que a Lígia já trouxe um pouco, né? Eu acho que a escola é esse lugar que a gente pode potencializar. Ai, peraí, caiu meu fone.
Meu Deus. Desculpa, gente. A escola, eu acho que é esse lugar que a gente pode potencializar o que a gente já vem aprendendo em casa, né? Relacionado à alimentação, à comida, à cultura. Eu acho que se a gente for pensar assim na escola ocidentalizada, é uma tristeza a gente pensar que tudo foi meio pasteurizado, né? Os gostos foram pasteurizados no Ocidente, a maneira como a gente ensina mesmo, né? E aprende na escola, né? Tem um filme que a gente gosta bastante no Instituto Comida e Cultura, que é o Último Fardo do Homem Branco, Escolarizando o Mundo, que mostra bastante esse olhar assim para essa escola ocidental, monocultural, vamos dizer assim, né, que acaba pasteurizando tudo. E a escola, eu acho que ela é uma potência por si só, mas ela não precisa, né, ser esse lugar de pasteurização do gosto. Pelo contrário, a gente tem esse desafio, eu acho, né, como educadoras, educadores, de como a gente pode usar a escola como um lugar de troca de experiências, né? Ter esse espaço onde os aprendizados, eles podem ser, de alguma forma, também territorializados. Quer dizer, eu acho que na realidade, assim, a humanidade, ela vem acumulando conhecimentos ao longo da história, né? E é uma pena seria uma pena a gente não passar esses conhecimentos para frente, né? Porque senão a gente estaria sempre tendo que inventar a roda, né? Seria um trabalho meio de Sísifo, vai, leva a pedra, cai a pedra, leva a pedra. Então eu acho que é muito importante a gente ter esse acúmulo de experiências, conhecimento e conseguir passar isso para frente, mas não de forma homogênea. Eu acho que é um pouco isso que eu queria trazer, né? E eu acho que o alimento ele é muito potente nesse lugar, né? Porque se você olhar para o alimento pelo que ele traz no entorno, então você entender de onde que ele está vindo, se ele está vindo de perto dessa comunidade escolar, que alimento é esse, se ele é um alimento dessa sociobiodiversidade, né, relacionada com o território, e a gente utilizar ele no aprendizado, né, eu acho que é uma forma de você criar laços muito potentes dentro do território e criar uma educação que não seja essa educação pasteurizada, ocidentalizada, né? Ela vai ser uma educação muito mais ampla, não que você não possa ter conhecimentos diversos de todas as partes do planeta, mas é muito importante que a gente tenha a nossa perspectiva, né? Desse conhecimento todo acumulado. Então, eu acho que a escola pode ser, o alimento pode ser esse condutor, né? Sim, completamente de acordo e não esperaria ser diferente, né, do que a Ariela está pontuando. Eu acrescentaria, na verdade, né, porque a Ariela, ela toca em dois pontos, né, um ponto que é do ponto de vista do projeto político pedagógico da escola, né, como ela hoje pedagogicamente atua, distanciando de uma perspectiva mais crítica, numa perspectiva transformadora, emancipatória. Eu acho que a comida nos ajudaria também, né, nessa perspectiva. E eu acrescentaria um elemento que eu acho que é bem importante no momento contemporâneo, e é uma tentativa do campo da alimentação e nutrição, e eu coloco isso a nível internacional e também no Brasil, de tentar reaproximar, não sei se essa é a palavra adequada, mas ativar essa relação da comida e o território, né? A gente pode pensar a ideia de que a comida vem da terra ou do mar, né? Tem um território maretório também para pensar. Parece óbvio a gente falar que a comida vem da terra, né? Em que pese a gente encontrar no mundo contemporâneo crianças que acham que a comida vem do supermercado, né? Mas não é tão óbvio assim, porque eu acho que nós adultos e adultas, quando olhamos para um prato,
automaticamente os nossos dispositivos cognitivos nos levam muito mais a ler o compósito nutricional do prato. Depois da ciência da nutrição e a era do nutricionismo, isso nos leva ao compósito, saber se o meu prato tem suficiente carboidrato, nutrientes, minerais, enfim. Isso nos leva a essa leitura. Obviamente que eu não estou falando que essa leitura deva ser jogada fora. Mas tem uma outra vertente de leitura que a gente está trazendo hoje, é pensar um pouco na cartografia dessa comida, né? De onde vem essa comida? Aonde foi plantada? Eu brinco muito com os alunos para fazer esse exercício de pensar, você já imaginou aonde especificamente esse feijão foi plantado? Por que semente? Quem produziu esse feijão? Quantas pessoas foram necessárias desde o plantio até chegar ao beneficiamento e todas as outras formas que temos para chegar à nossa mesa? Quem cozinhou? Quem preparou essa comida, né? A gente está muito nesse desafio hoje de pensar a comida a partir desse lugar, numa expansão, né, que vai do território e dessa conexão corpo, comida e território. Eu acho que isso é central para a gente discutir dentro da escola com os estudantes, até porque eu entendo que a escola hoje tem uma responsabilidade muito grande de produzir novos futuros, né, de imaginar outros futuros. E não há como a gente pensar na imaginação de outros futuros sem imaginar, né, o quanto que as dimensões de território, o ambiente, o colapso climático que estamos vivenciando não esteja disso, e a comida, ela integra a esse projeto de mundo, né? Ou de destruição ou de regeneração desse mundo. Muito legal ouvir vocês. A gente sabe e vê, né, do trabalho de vocês, que vocês circulam bastante, conhecem bastante experiências. E a gente queria perguntar, assim, né, quais experiências que vocês conhecem e o que essas experiências, né, que vocês têm visto, o que elas evidenciam sobre o trabalho transversal com alimentação nos currículos e projetos políticos pedagógicos, né, das escolas. Como você já vinha citando, Lígia. Se vocês conseguem citar essas experiências, o que elas estão trazendo para a gente? Acho que Mariela tem uma experiência muito larga, né, com as minhas. Bom, mas acho que você também, né, nas suas andanças por aí, Lígia. Mas o que eu acho que eu poderia trazer o que eu vejo de EAN, né? Eu vejo que a EAN, por um tempo, ela foi essa educação alimentar e nutricional, e que se pese bastante a palavra nutricional, né? Como a Lígia trouxe, tem um olhar assim bastante relacionado à saudabilidade, à questão do nutricionismo em si, né? Então, assim, o que você come para você ficar saudável, como é que essa comida tem que ser feita para trazer nutrientes, para também evitar algum tipo de doença. Então, muito nesse sentido. Eu acho que de uns anos para cá isso vem mudado, inclusive com o marco, né, de EAN, que traz esse olhar para além da biologia e da nutrição, né, esse olhar para a questão cultural, para a questão das memórias, para a questão dos territórios, dos corpos, como a Lígia trouxe muito bem. Mas, infelizmente, o que eu sinto, que apesar do marco, apesar de várias notas técnicas do FNDE também, para a educação alimentar e nutricional, apesar da lei que a gente tem de 2018, que sugere, né, que prevê a EAN nos projetos políticos pedagógicos, de forma transversal, nos currículos, ela ainda não é executada. E se ela é executada de forma muito pontual, né? Às vezes muito pontual e às vezes com esse olhar bastante relacionado à nutrição, e às vezes pontual, às vezes muito bem feita, claro, né? Mas assim, ela não tem uma
uma perenidade. Ela não tem, eu entendo que a educação alimentar ela deveria ser contínua. Ela tem os educadores eles precisam ter formação, inclusive, para poder ter essa autonomia, porque acho que a EAN ela está muito relacionada ao profissional de nutrição e não que ele não possa estar incumbido dessa tarefa ou envolvido, melhor dizendo, né, nessa tarefa. Acho que sim, deve, pode, né? Mas não pode ser o único profissional. Eu acho que a educação alimentar, ela tem que ter o envolvimento de toda a comunidade. Então, do nutricionista, do professor, da cozinheira escolar, que é uma educação. Desculpa, gente, entrou uma mensagem aqui no meu celular. Então, como eu estava dizendo, eu acho que toda a comunidade tem que estar envolvida, inclusive os familiares, né, que apesar de não estarem dentro da escola, eles participam da comunidade escolar de alguma maneira. E que para isso ocorra, a gente precisa ter realmente, não só espaços para que ela possa ocorrer dentro do território escolar, vamos dizer assim, e não que precise ter uma cozinha pedagógica específica, seria ótimo se tivesse, mas se não tiver também é possível, né, da gente trabalhar a EAN, mas principalmente acho que a formação de todas essas pessoas, né, de forma contínua, porque isso traria autonomia para as escolas e traria essa permanência de EAN nos currículos e nos projetos políticos, e estando no projeto político-pedagógico, como a Lígia trouxe, ela não fica dependente de um educador, de uma cozinheira, de uma nutricionista, de um gestor, de um diretor, de um coordenador que ame o tema, né? Uhum. Ela fica colocada naquele espaço e aí ela pode, acho que, alçar voos maiores e estar, assim, permanentemente no dia a dia, porque, afinal de contas, a gente tem que comer todos os dias, né, minha gente? Então, quem pode, hoje em dia, come ao menos 3 vezes ao dia, é o que eu costumo dizer, e aí a gente usar isso dentro do processo educativo é sensacional, né? Uhum. Te passo, acho, Lígia, para complementar. Exato. Larissa, eu acho que essa pergunta que você faz, ela é bem instigante, porque a gente pode até citar algumas experiências que nós conheçamos, e eu acho que depois do marco, perdemos uma ferramenta muito importante, que foi aquele projeto de ideias na mesa, a Ariela deve recordar, né? E a ideia era justamente que pudesse termos um espaço para essa troca de experiências. Porque Ele está voltando, viu, Lígia? Só para te contar. Ele está voltando. Ele está voltando, ele foi destruído ali naquele período, naquele momento político, né? Que sim. O MDS saiu de cena, o Concer, e o Ideias da Mesa também não seguiu seu curso. E era uma ideia de a gente poder trocar experiências, né? Porque isso não se trata de projetos grandes. Acontece em uma escola, em outra. Eu acho que deve ter uma infinidade de propostas, tentativas, esforços, intentos experimentais de fazer valer, principalmente depois do marco. E eu concordo plenamente com o que a Ariela nos traz, de que ainda que se tenham essas experiências que a gente precisa mapear um pouco mais, elas pouco se sustentam. Isso é o financiamento de um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, em geral é desenvolvido por estudantes ou por pesquisadores dentro da escola, né? Tivemos no ano passado uma norma técnica, né? Eu entendo perfeitamente a grande dificuldade da grande mudança que o programa de alimentação escolar fez nas últimas décadas, né? De sair de um lugar muito de uma política mais assistencialista para uma política de direito, né? Garantia do direito à alimentação na escola. Isso é muito desafiador, com várias, né? A ideia da relação com a agricultura familiar. E a educação alimentar e nutricional sempre vem em um segundo momento, né? E eu acho que a publicação da norma técnica ela tem um efeito político importante de
Não é que o documento vai garantir que a prática aconteça, a gente sabe muito bem disso, né? Mas para marcar que é ano no projeto político-pedagógico, precisa sair desse lugar de práticas pontuais. Mas só que isso depende, aí na verdade eu só estou reforçando o que a Ariela colocou, depende de ter infraestrutura, de ter profissionais que tenham isso, de ter programas de formação, e precisamos formar conjuntamente. Os professores da escola precisam desenvolver formações no campo da alimentação e nutrição, assim como nutricionistas e cozinheiras precisam se formar em educação básica. Na verdade, a gente precisa adentrar um pouco mais ao território, assumir mais as causas da escola, e essa confluência formativa é que pode fazer construir inúmeras possibilidades da temática da alimentação, ter uma temática transdisciplinar que participe do projeto pedagógico, não ser um tema singular, né? Hoje o tema é alimentação, ela transversaliza, porque ela transversaliza. Você pode, a partir da comida, discutir matemática, ciências, geografia, história. Todas as matérias tradicionais e clássicas podem ter a alimentação como um desses dispositivos, um ponto de partida para um debate, né? E eu acho que se eu puder completar um pouco, eu concordo com o que a Lígia traz, é muito interessante a gente pensar essa educação alimentar desde a primeira infância, que é uma coisa que normalmente até é estigmatizada, né? Eu lembro de quando eu era criança, sempre tinha isso na casa da minha avó, da minha mãe, apesar de serem mulheres que sempre cozinharam muito e que a partir de uma certa idade também me deixaram adentrar a cozinha, até acho que por isso tudo meu amor tão grande à cozinha, à culinária, ao alimento. Mas eu lembro quando eu era bem pequena que tinha isso, né? Cozinha não é lugar de criança, né? Então vamos sair da cozinha, crianças saiam da cozinha. Realmente, quando tem muita criança na cozinha, às vezes pode atrapalhar e tal, depende, né, se as pessoas não estão preparadas. Mas a gente fala exatamente o contrário hoje em dia, né? Por mais cozinhas nas infâncias, porque se a gente, trazendo um pouco do que a Lígia trouxe, né, de que a gente pode estudar literatura, matemática, ciências, biologia na cozinha e tal, se a gente pensar na educação infantil e na educação do ensino fundamental 1, por exemplo, são professores polivalentes, o que é ótimo, porque eles podem trazer a alimentação dentro do projeto que eles estão pensando para aquelas idades de forma realmente interdisciplinar, né? Muito pensando numa educação sistêmica de fato, né? Uma educação que vai na contramão de como nós somos ensinados até hoje, que é essa educação bastante cartesiana, né? Bem separatista. Eu acho que teve um momento da nossa história humana que foi importante a gente ter esse mergulho, né, nas disciplinas. E ainda né, a especialização, ela faz todo sentido porque é humanamente impossível a gente saber de tudo. Talvez só a inteligência artificial que está conseguindo aí, com rapidez, saber de tanta coisa ao mesmo tempo, graças às nossas produções, mas graças aos nossos mergulhos humanos, né? Então, quer dizer, fez sentido e ainda faz, por um certo lado, mas acho que tem um outro olhar que é muito importante que a gente tenha na atualidade, e que eu acho que é motivo de tantas crises que a gente vem vivendo, esse olhar tão separatista para as coisas, né? A gente se separou primeiro da natureza, né? Assim como a humanidade, a gente se separou mesmo e se colocou acima da natureza. Então, todo esse problema de crise climática que a gente vem vivendo, eu acho que está muito relacionado a esse momento de separação. Enquanto a gente não pensar em voltar a ter uma educação que seja mais sistêmica, mais holística, no sentido de você, né, integrar tudo isso. Então, eu acho que a primeira infância, né, é um lugar extremamente fértil para isso, porque a criança ela já nasce entendendo que ela faz parte da natureza. A gente, como humanos, que faz o contrário, fala, não põe a mão na terra porque você vai se sujar, né? Então, aproveitar justamente que o alimento vem da terra ou do mar, como a Lígia bem colocou, ou do ar, né?
também, a gente fazer essa reconexão por meio do alimento. É uma possibilidade incrível. E você criar bons hábitos desde a primeira infância é muito mais fácil, alimentares, né? Do que você ter que transformá-los ao longo da vida, que é um pouco do que a gente vem fazendo. Então, eu acho que a escola é esse lugar fértil e que depois a gente pode até continuar no ensino Fundamental 2, médio, mesmo com os professores que não são polis, né? Mas é muito importante que a gente pense nessa educação, acho que desde a primeira infância mesmo. Muito legal, Ariela. A Mar Feijó fez uma intervenção aqui, né? Ela está agradecendo pela discussão, perguntando como que vocês veem o papel da gestão e a coordenação pedagógica da escola, porque o assunto normalmente é de interesse mais dos professores, né? Que se interessam pelo tema. Eu acho que isso conecta um pouco com essa próxima pergunta que eu vou trazer, que vocês já trouxeram, na verdade, mas eu acho que vale a pena a gente explorar, porque, de fato, tem muitos educadores, né, que acompanham a gente, que estão interessados nesses assuntos, então vale a pena a gente explorar mais um pouquinho. Como que esse trabalho na escola, ele pode extrapolar os muros da escola, envolver as famílias, as comunidades, produtores locais, outros atores do território, né? E, ao mesmo tempo, como que esse trabalho, ele também contribui para fortalecer os territórios, né? Valorizar os saberes locais, promover a participação da comunidade, né? E ampliar essas oportunidades de aprendizagem dentro e fora da escola. Então, como que a gente, né, traz essas orientações, assim, tanto para professores quanto para a gestão da escola? Fiquem à vontade. Bom, Falar. Quer falar, Lígia, um pouquinho? Não, pode seguir. Acho que a gente já falou um pouquinho, né? Isso que a Marina Feijó trouxe. Obrigada pela pergunta, Marina. Realmente, eu acho que a porta de entrada sempre é um professor, né? Ou um professor, uma nutricionista, alguém que tem, assim, já esse amor pela causa alimentar, né? Acho que um pouco como eu e Lígia temos na nossa história e tal, que a gente acaba querendo levar isso para todos os fóruns, instâncias que a gente trabalha, e acho que os professores também. Eu acho que uma maneira disso não ficar restrito e pontual, né, dentro das salas de aula, enfim, da escola, eu acho que a maneira melhor é você realmente ter um projeto político-pedagógico da escola que abarque esse tema da educação alimentar e nutricional, como a gente tinha falado, né? Tem que ser curricular, tem que estar lá, porque aí sai o diretor, sai o coordenador, sai a professora que amava aquilo, isso vai estar posto ali de alguma maneira. Então, eu acho que é a melhor maneira, né, da gente garantir que a EAN seja permanente nos currículos. E também, eu acho que essa ideia de formação continuada, né, de todos esses atores, eu acho que é muito importante, né, eu acho que quando as pessoas começarem a perceber da importância dessa educação alimentar para tudo que a gente vive no nosso cotidiano, e principalmente para esse momento que a gente está vivendo, bastante adverso, desafiador, né, de sindemia global, onde a gente tem pessoas e crianças desnutridas, a gente tem cada vez mais crianças obesas e com doenças crônicas não transmissíveis, né, no Brasil a gente tem 30% das crianças já com casos de obesidade, e mais as mudanças climáticas, né, quando as pessoas se derem conta de que tudo isso está interrelacionado, e a maneira como a gente escolhe o que a gente está comendo, da onde que vem, né, onde que a gente está comprando, o que a gente está comendo, enfim, como é que a gente está descartando, né, que não existe planeta B, pelo menos por enquanto, e se existir não vai ser para todos. Então, eu acho que é de suma importância. Então, a gente precisa fazer com que todos entendam isso. Então, até você falou de como também transpor os muros das escolas, né? Eu acho que quando eu dava aula mesmo para crianças, né, que eu tive essa oportunidade por uns 3 anos da minha vida de fazer EAN no chão da escola com crianças de 1 a 10 anos. Foi uma experiência riquíssima. E
a aula por si só e a maneira como a gente tratava da temática dentro dessa escola, ela derrubava os muros, porque, vou dar um exemplo prático, a criança, os pais das crianças, por exemplo, vinham me procurar várias vezes para me perguntar, mas onde é que eu vou achar? Eu moro em São Paulo, né? Então era aula numa escola paulista. Onde é que eu vou achar coco fresco para fazer o leite de coco? Porque minha filha falou que não é mais para comprar leite de coco de garrafinha, que é fácil fazer em casa, que o de garrafinha tem conservantes, tem não sei o que lá, tem não sei o que lá que faz mal para a saúde. Então, assim como é isso, tem N outros exemplos, né, de como a própria criança leva para as famílias, né, essas histórias. E no inverso também, né, quantas vezes a gente pode chamar pais, mães, principalmente avós e avós, que têm uma história familiar relacionada à alimentação e que puderam trazer suas experiências. Então, você traz o território para dentro da escola também, né? E você vai criando outros tipos de laço. Então, é super bonito de se ver. Eu acho que é um pouco disso, né? E ainda em territórios menores, cidades menores, a gente teve a oportunidade de fazer o nosso programa Cozinhas e Infâncias na Chapada dos Guimarães, né, que é um município do Mato Grosso, e foi incrível o que aconteceu lá. A gente teve 3 fases do programa. Num primeiro momento, fazendo educação de professores, num segundo momento também trazendo as cozinheiras, e a gente teve a possibilidade de dar um auxílio lá para que a chamada pública da alimentação escolar pudesse ter alimentos da biodiversidade local. Então, por exemplo, o pequi, o baru, que não estavam na chamada pública, agora estão na chamada pública. E a gente soube que a prefeitura comprou, né, de uma agricultora familiar que produz o baru, a farinha de baru para entrar nas escolas, na alimentação escolar. Então, é um círculo virtuoso que se cria no território, né? A gente teve a oportunidade de fazer um seminário final que tinham os agricultores familiares, tinha a comunidade escolar, tinham as famílias, tinham as crianças. Então, quer dizer, isso é muito possível. Foi um case de sucesso, assim, do Instituto, que eu trago para vocês para mostrar como é potente, né, essa educação alimentar, principalmente em territórios que são menores, né, em municípios menores, porque São Paulo é bem mais desafiador, mas ainda assim a gente consegue estreitar laços, vamos dizer assim, entre a comunidade escolar e os familiares que também fazem parte dessa comunidade, apesar de não parecer em São Paulo, principalmente escolas particulares, né. Uhum. Eu passo a palavra. Falei demais, né, desculpa. Eu falo pelos cotovelos, gente. Bom, escola é um território, né? Ela já é em si um território, né? Não é aproximado do território, ela é um território. E quando a ideia, quais são os limítrofes do território, são os limítrofes que nós somos capazes de dar a partir da compreensão do que a gente tem, do que seja escola. A gente entende que a escola, ela está circunscrita nos limites físicos das paredes da cidade escolar, ultrapassar os muros. Mas se a gente entender que a escola, ela é um rizoma muito mais amplo, aí a gente vai ter uma série de outras relatividades nesse espaço escolar que podemos encaixar em vários processos, né? Por exemplo, a gente está desenvolvendo experiências de cartografias alimentares da escola e que a ideia, partindo de onde circula o alimento. Então, o programa de alimentação escolar, ela não deixa de transformar um território alimentar escolar, que ela vai ter uma amplitude a partir de onde vem o alimento, né? Então, essa elasticidade do que a gente está chamando de território escolar, isso é importante. E, ao mesmo tempo, a interface entre territórios alimentares, territórios escolares e os territórios alimentares e territórios pedagógicos faz com que a gente possa dar uma grande amplitude. Não estou apropriada do conceito de territórios pedagógicos, mas a gente poderia pensar que tudo que está na escola faz parte da sua pedagogia, não apenas a sala de aula. E muitas vezes eu acredito que a alimentação, ela
tem uma potência pedagógica muito maior, que ela fica à margem, né? Porque o ato de comer e o ato de comer em coletividade já é, por si só, um ato pedagógico. Então, eu acho que a gente não tem adentrado muito, talvez por uma concepção de que o comer é algo de fórum íntimo, ou que a educação do comer ela está muito mais dentro do âmbito familiar. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente ativar essa potência pedagógica que o ato de comer na escola nos oferta. Eu acho que isso é uma coisa que é bem importante. E a pergunta que a Marina, né? Foi Marina, não recordo muito bem, nos trouxe é fundamental, porque eu acho que o papel da gestão pedagógica talvez seja oportunizar diálogos de pessoas com inserção distintas que envolve a questão da alimentação escolar. Então, colocar na mesa professores, coordenadores, nutricionistas, agricultores, cozinheiras, para dialogar sobre as alternativas pedagógicas que podem ser utilizadas, ultrapassa até o limite do próprio projeto político-pedagógico, que tende até a correr risco de que seja um documento muito mais procedimental do que o que é a escola viva, no território vivo da escola. Isso é central. E eu penso que todas as pessoas que estão na escola, elas são agentes pedagógicos. E o professor tem um lugar que é conferido pelo seu processo de formação bem importante. Eu tenho uma preocupação muito grande com os processos formativos que a gente desenvolve, é de dialogar com os professores, e assim como a gestão pedagógica, e a ideia de trazer a temática da alimentação à tônica na escola, vou corrigir, não é trazer a tônica, a temática já está lá. Os professores pensam, os professores comem, os professores colaboram, assim como as cozinheiras, os auxiliares de classe, mas ativar um pouco mais esse debate para que isso se otimize, ela não pode representar em mais um ônus à docência, né? Inclusive, eu queria, Larissa, fazer uma correção. Eu não coordeno o INCT, trabalho docente, eu coordeno o eixo de alimentação escolar dentro do INCT. Ainda bem que eu recordei isso agora para falar. E dentro desse grupo de pesquisadores e pesquisadoras em educação, eu tenho aprendido muito sobre a situação dos docentes e a condição do trabalho docente. E já me somando a uma frente que defende que a alimentação na escola deveria ser para todos, não só para os escolares. Enquanto uma pessoa estiver em insegurança alimentar dentro da escola e o quadro de professores e professoras que estão em insegurança alimentar e nutricional no Brasil, é um quadro que a gente precisa também mapear, mas que ele é bastante significativo, né? Então, e pensar que o ônus que tem sido o trabalho do docente, que é estressante, sobrecarregado, a universidade todo dia chega com um tema novo, isso me gera algum... quem está trabalhando com sexualidade, com gênero, com questão ambiental, com alimentação, precisamos nos unir nesse debate para chegar na escola e somar a propostas e não trazer mais uma proposta, né? Nós não estamos disputando temáticas que são mais prioritárias ou não, mas como elas podem ser articuladas nesse processo, né? Eu acho que todos os agentes pedagógicos na escola, todos os atores e atrizes, são importantes em relação a isso, né? Então, em cada escola, em síntese, também estou falando demais, mas em síntese, eu acho que a gestão pedagógica tem a primeira tarefa mesmo de oportunizar cenas de discussão e de debate para que cada escola possa encontrar, dentro das suas possibilidades, estratégias para uma temática que ela está aí posta, vai muito mais além da garantia dos requisitos, né, do requerimento nutricional que o aluno necessita. É uma dimensão política que está imposta, né? Perfeita. A Chumos de Gaia, o perfil Chumos de Gaia fala, né? Considerar a cultura local
é escutar as cozinheiras, a comunidade, as crianças e construir coletivamente. Por que não formar as cozinheiras para elas mesmas produzirem os cardápios? É uma questão que ela traz. Acho que conecta um pouco com a próxima questão, né, que eu vou direcionar para a Ariela. Sei que você já falou disso, mas acho que é importante a gente falar para quem não conhece, né, o projeto Cozinhas e Infâncias, que tem investido na formação de educadores, cozinheiras e profissionais, né, das escolas em educação alimentar. Conta um pouquinho para a gente sobre o programa, né, e que transformações você tem visto aí nesses profissionais. Legal. Então, é um programa, né? Ele começou como um projeto, mas ele hoje em dia é um programa chamado Cozinhas e Infâncias, que é uma metodologia do Instituto Comida e Cultura, justamente para trabalhar essa multiplicidade de atores e atrizes que estão realmente no entorno, né, do desenvolvimento integral dessas crianças. Então, a gente trabalha com professores escolares, com gestores, com nutricionistas e com cozinheiras escolares, entendendo todos essas pessoas como educadores, né? Todos são educadores. E a gente percebe, quando a gente traz essa nossa metodologia, né, ela normalmente se dá durante um semestre letivo, e ela está dividida em 7 módulos, e ela se inicia desde que conta um pouco, né, da história da formação dos sistemas alimentares em paralelo com a história da evolução da própria humanidade. Então, desde que quando a gente era caçador-coletor, até os dias atuais, falando da comida de panela em contraponto à alimentação ultraprocessada, e aí ao longo dessa jornada toda, a gente trabalha com muitos temas que estão relacionados à alimentação, e como a Lígia trouxe, assim, não numa disputa de narrativas, no sentido... a gente trabalha muito na interseccionalidade, né? Então a gente traz contribuições dos povos que aqui estiveram durante tantos anos e foram invisibilizados, ou, né, que a gente não ouvia as vozes dessas pessoas. Então, como é que era a alimentação dos povos originários, depois os povos que foram aqui chegando, a contribuição de todos os povos africanos que, né, mudaram totalmente a nossa alimentação e contribuíram para a construção da nossa cultura culinária no Brasil, enfim, e assim a gente vai falando de vários temas. Gente, eu me perdi, eu estava falando... então eu estava contando do programa Cozinhas e Infâncias. Então ele se dá ao longo de 6 meses, né, de 7 módulos, e quando a gente faz a formação, eu costumo brincar que eu vejo que as cursistas, elas saem inclusive mais altas da formação, fisicamente mais altas. Elas se empoderam de uma maneira assim tão linda de se ver, que fisicamente elas saem transformadas, né? A gente, quando traz essa jornada, acho que a gente toca em lugares pessoais dessas educadoras e educadores. Eu falo sempre no feminino, porque são muito mais mulheres do que homens, né? Acho que 95%. Onde elas podem fazer um resgate, né, da própria história, e onde elas conseguem se reconhecer em todos esses processos, e reconhecer a importância desses conhecimentos que elas têm, e que não estão diretamente relacionados, ou não estavam até aquele momento, com a própria docência, né? Então, eu acho que é um processo muito bonito de se ver, muito importante, né? Eu acho que essa transformação pessoal, ela está muito relacionada com essa educação mais sistêmica e territorializada, vamos dizer assim, que a gente tanto almeja ver, né, acontecer. Então, está sendo um processo muito bacana de se ver. Eu vi que aqui, acho que Nutri Consultoria está dizendo que o cardápio é com nutricionista. Então, é um processo que a gente precisa
transformar, eu acho, que dentro das escolas, né? A gente fala bastante sobre isso dentro do Instituto e nos espaços que a gente tem possibilidade de falar sobre isso, né? De como as cozinheiras escolares, elas precisam participar desse processo de feitura do cardápio, não só da feitura da comida, e como as condições dessas cozinheiras precisam ser readequadas. Isso que a Lígia trouxe relacionado aos professores, né, que a gente não quer dar mais um trabalho para ele, por isso que é tão importante, eu acho que esse processo formativo, metodologias, né, que ajudem, né, que auxiliem, que corroborem a vida dessas pessoas dentro do ambiente escolar. Eu acho que do mesmo modo a gente tem que olhar para as cozinhas escolares, das condições dessas cozinheiras. A gente fez aí recentemente um webinário junto com a Rede Pensan, falando sobre os direitos, né, relacionados à educação alimentar e nutricional, e a gente teve a presença da Kerley Arruda, que é uma cozinheira escolar de Niterói, que tem 40 anos ou mais de experiência, né, em cozinhas escolares, e ela, assim, trouxe um certo desconforto até pra gente, né, porque a gente vem falando de EAN de uma maneira, inclusive, às vezes meio romântica, e ela, sabe, escancarou uma situação muito complexa, né, das cozinhas escolares, principalmente das redes públicas, né, as condições dessas cozinheiras. Então, são várias camadas, né, a gente precisa estar olhando para todas elas, não que por isso a gente não vá querer fazer a formação dessas cozinheiras, ou pelo contrário, né, a gente precisa fortalecer também as cozinheiras escolares nesse papel dela de educadoras e fortalecer as condições de trabalho dessas pessoas, né? Acho que de todo esse corpo, mas principalmente olhando para as cozinheiras escolares. Então, acho que era um pouco isso. Muito legal, Ariela. A gente tem 9 minutos, né? Para muito assunto, muita pergunta, a gente queria falar mais. Mas acho que a gente pode ir falando um pouco. O que vocês indicam para uma escola que deseja começar esse trabalho, né, de educação alimentar e nutricional? Qual seria um primeiro passo? Lígia? Então, eu acho que eu já comentei sobre isso, né? Eu acho que a ideia de propor esses diálogos entre todas as pessoas, atores e atrizes interessadas, eu acho que são caminhos, e é o que a gente tem tentado fazer nos nossos projetos aqui, que a gente está chamando de formação, mas são oficinas de coprodução de possibilidades, e partindo muito pela ideia das memórias alimentares, né? As memórias alimentares dos docentes, correlacionada com as memórias alimentares da escola. Eu acho que precisa pensar sobre isso. E eu vou insistir na ideia de que todos esses processos formativos, eles devem estar intrinsecamente correlacionados com as lutas e causas das professoras, das cozinheiras, dos auxiliares. Tem lutas específicas, né? E tem uma disputa de novos auxiliares, principalmente da educação infantil, que sem condições de trabalho não é possível que façamos uma educação alimentar e nutricional adequada, né? Porque isso é uma condição da existência. Então, é por isso que cada vez mais que eu adentro aos territórios educativos efetivamente, né, para além do programa de alimentação escolar, entendo que isso é fundamental. Eu acho que a proposta é essa, abrir processos de diálogos para que a gente possa pensar junto, porque sobre comida sempre temos uma ideia. E para não tomar muito tempo, eu queria fazer esse comentário sobre o cardápio, né? Eu acredito que o cardápio, ele também é um dispositivo pedagógico, né? E por que também não envolver as próprias crianças, né? Os próprios escolares nesse processo de construção de cardápio? E aí eu vou insistir nas condições de trabalho, né? Porque quando a nutricionista propõe um cardápio para uma pluralidade de escolas, e sabemos muito bem que esse cardápio diariamente ele é reinventado, né? Porque a logística da chegada dos alimentos e esse processo de invenção na cozinha está muito com as cozinheiras,
que precisa lidar com cardápios que podem não adequar a uma condição de trabalho que são muito diferentes de escola para escola, né? E um gênero que chega e outro que não chega. Então, a inventividade da merendeira era fundamental em relação a isso, né? E ela precisa estar preparada. Então, o cardápio é uma invenção que ela não se esgota a partir do que é posto pela nutricionista, né? E que pode ser revisitado, e que pode ser mais dialogado. Se for para ser dialogado com as nutricionistas, que têm uma responsabilidade profissional quanto a isso, é a responsabilidade técnica, e tenhamos mais nutricionistas para a alimentação escolar também, que possam tomar conta de um número menor de escolas e proporcionar esse diálogo, garantindo a autonomia das cozinheiras e envolvendo cada vez mais os estudantes. Porque há uma questão importante. Quando trazemos alimentos da agricultura familiar, sabemos que existe uma cultura alimentar da adolescência, que a publicidade é muito forte, que às vezes a aceitação de determinados produtos não é o que a gente espera. Mas se esses estudantes podem envolver com a história desse alimento, do que ele come na alimentação escolar, qual é o sentido e o significado, a gente tem uma grande chance de mudar essa realidade também. Então, o cardápio é para todos, né? Cada um tem a sua responsabilidade, então ele também é um território. Então, eu deixaria essa proposição. Muito bom, acho linda essa ideia de envolver também os estudantes, é muito boa, Lígia. Bom, assim, Lígia falou que existem ações pontuais e que a gente deveria estar olhando de forma mais unificada para elas. Eu concordo em gênero, número, grau. A gente vem pensando, inclusive, num observatório da educação alimentar, porque já existe um observatório de alimentação escolar, mas não existe um observatório da educação alimentar, né? Então a gente tem pensado nisso. Tem muita coisa feita pelo FNDE, até recentemente eles lançaram esse livro aqui, esse documento, que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi feito pelo FNDE e Unicef, Educação Alimentar e Nutricional, temperando o currículo da educação infantil ao ensino fundamental. Então eu acho que tem PDF aí na internet, vocês podem dar uma olhada, é bem interessante esse material para a escola que quiser começar. Eu separei aqui também um livro que eu ainda não cheguei no final, mas que eu estou amando de paixão, que são os intentos etnográficos no campo da alimentação e cultura, experiências de saberes e fazeres nos entre lugares. É lindo demais, e que foi organizado pela Lígia, que está aqui conosco, uma honra, né? E pela Michele Dantas Soares. Então é um livro assim bastante interessante para quem quiser conhecer um pouquinho de pesquisas relacionadas nesse campo da EAN. Eu trouxe o livro da Neide Rigo, Comida Comum, que também é uma pessoa que eu admiro demais, e que esse livro é bem interessante, inclusive para trabalhar EAN dentro das escolas do currículo. E um último, vou puxar sardinha para mim mesma. Esse livro meu e da minha companheira de escrita, Maísa Zakizuk, O que vai ter para comer, que é um livro que a gente escreveu durante a pandemia, que você coloca no seu prato pode transformar o planeta, e que é dedicado para as crianças mesmo, mas que pode ser utilizado também pelos docentes. Então, trouxe aqui algumas sugestões aí de leitura. E eu acho que a educação alimentar, ela tem que estar na escola, mas ela tem que estar nos entre-lugares, né, Lígia, também. Parafraseando aí vocês no livro, né, ela está, né, uma vez a gente fez uma conversa com o Verá, Alcides Verá, que é um indígena guarani aqui de uma aldeia de São Paulo. E aí a gente estava conversando sobre educação e tal, e aí eu fiz essa pergunta para ele assim, mas como que é a educação lá na aldeia, no território e tal? Aí ele falou para mim, Ariela, a educação, ela está em trânsito. Eu amei essa frase, porque é justamente os entre-lugares, né? A educação, ela está em trânsito. Assim, ele falou, eu levo o meu filho ali para plantar comigo, eu estou com ele não sei aonde, ele vai... Ela tá em todo lugar, ela tá aqui nessa conversa, ela tá na fila do pão, ela tá
Então, eu acho que é importante a gente ter esse lugar para educação em trânsito, nos entre-lugares e de forma sistêmica, né, em todo lugar. E o alimento, ele é uma porta de entrada maravilhosa para a gente fazer isso, porque ele conecta tudo, né? O alimento realmente ele conecta. E ele pode ser utilizado não só em todas essas disciplinas que a gente já comentou aqui, mas ele também pode ser utilizado assim para o desenvolvimento motor dessa criança, para desenvolver habilidades socioemocionais, quando você faz uma culinária em conjunto, né, e que você tem que ali dispor de muitas das nossas habilidades emocionais quando a gente está no coletivo, né, e que a gente quer todo mundo quebrar o mesmo ovo, que a gente quer todo mundo peneirar aquela mesma farinha. Então, como é que a gente faz ali, toma as nossas decisões, né, assim, a gente no lugar de estudante mesmo, desde pequenininho, a gente consegue também colocar muito da gente naquele prato de comida que a gente está fazendo, né? Assim como desenhar, ou fazer uma pintura, ou fazer uma escultura de barro, eu acho que trabalhar o alimento também proporciona isso, né? Da criança conseguir colocar uma intencionalidade, transformando aquele alimento e trazendo emoções, né, situações internas que às vezes são difíceis de verbalizar e que é praticamente um ato artístico. Cozinhar para mim também é muita arte, né? Cozinhar qualquer coisa, não um alimento que vai virar como é, um MasterChef, não sei o quê, não é isso, né? Mas é simplesmente transformar aquele ingrediente numa coisa que você pensou e que se consolida ali no final, né? Que se transforma e que vira uma coisa, uma coisa, ixi, peraí, tô tocando no telefone. Uma coisa, como hoje, se materializa, né? Então, uma coisa que está idealizada internamente dentro da criança, por meio do alimento, ela consegue realizar, né? E quando você faz uma receita, tem tantas coisas, né, que você trabalha, né? O pré-preparo, o que você vai precisar para aquilo, essa organização, né? A própria preparação em si, a finalização, como é que você vai apresentar aquilo, como é que você vai comer aquilo, o que você vai sentir na hora que você está fazendo, na hora que você está comendo, na hora que você está com todo mundo. É tanta coisa que está envolvida, né? É tão bonito e assim, eu falo sem medo de errar, assim, que todo mundo gosta. Não tem quem não goste de, assim, qual estudante não curte uma aula de culinária e que a gente pode falar tanta coisa durante esse processo, sabe? Então, eu acho que realmente eu sou muito fã dessa ideia e, e acho que as pessoas precisam se dar conta de como é importante tudo isso para ajudar essa luta, né, que a gente vem fazendo há tanto tempo, Lígia, aí, até muito antes de mim. Queridas, foi maravilhoso ouvir vocês. A gente quer agradecer demais por vocês terem aceitado o convite. Foi uma conversa muito rica, profunda. Acho que a gente sai daqui com diversos, né, questionamentos e portas abertas, né, para se aprofundar. Queria convidar todo mundo que está assistindo a gente a seguir o nosso perfil, tem uma setinha aqui em cima, segue o Educação em Território, segue a Ariela, segue o Instituto Comitê e Cultura também. Se a Lígia quiser também indicar alguma arroba, né, para seguir, para o pessoal seguir, para a gente continuar conversando sobre isso. Vai ser muito importante. Quem quiser entender mais sobre territórios educativos e sobre tudo isso, né, que o Programa Educação em Território defende, no nosso site tem bastante conteúdo. A nossa última live, inclusive, foi sobre o conceito mesmo, né, de territórios educativos. Está lá na home do site educaçãoemterritório.org.br. E no site também tem muito conteúdo bacana para a gente continuar falando sobre isso, tá bom? Queria agradecer e a gente, né, fique à vontade para se despedir rapidinho, que eu ainda não entendi por que o Instagram não derrubou, gente. Larissa, eu queria agradecer muito aqui. Você falou da indicação, eu queria indicar o arroba NEPAC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação e Cultura, né? E, bom, gostei muito, até porque a conversa com a Ariela sempre é uma conversa, é um encontro sempre muito agradável. E eu espero que as pessoas tenham aproveitado um pouco dessa conversa. Seguimos disponíveis aí para seguir, né? O que eu acho que mais precisamos nesse momento
conversar, dialogar, trocar ideias, para essa ideia de imaginar outros futuros, né? É urgente isso. Obrigada. Também agradecer, Larissa, pelo convite, agradecer a conversa com a Lígia, que é realmente sempre muito bom, muito inspirador, e eu compartilho dessa sua ideia. A gente tem que mudar muita coisa aí, continuar nessa construção social bonita do direito humano à alimentação adequada e saudável, que é uma construção que vem se consolidando no Brasil de forma exemplar, eu acho, e para a gente poder imaginar futuros inéditos, né? É isso mesmo. É isso, querido. Muito obrigada. A live fica salva, então dá para assistir de novo. Dá para clicar no aviãozinho e mandar para um monte de gente assistir, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Até mais.